realmente chapa branca, que estão do lado da prefeitura e fazem de tudo para poder desarticular o movimento, para poder tentar queimar o filme do movimento, que o tempo todo foi um movimento pacífico, que nós não tivemos problemas. Um outro problema que surgiu aí também foi de quebra de registro do SAI, de algumas caixas do SAI, que os pessoal que está no movimento também falou que não foram eles. Então, da mesma forma como eles têm como suspeito grevistas que estavam no movimento, tem como suspeito, nós também temos como suspeito pessoas que não estavam no movimento de greve e que possam ter sido mandados fazer isso para poder prejudicar a nossa greve, entendeu? Então, assim, que a justiça averigue e que chegue a um consenso aí, a um objetivo, e se tiver que realmente ser punido, que os responsáveis sejam punidos, né? Porque uma coisa a gente tem certeza, não partiu do movimento, não foi a mando do sindicato quebrar nada, nós fizemos um movimento pacífico, lutando simplesmente pelos nossos direitos. Nós entendemos, né, isso como mais um sinal de que o movimento está forte, incomodando, né? Caso contrário, eles não estariam desesperadamente tentando desqualificar o movimento, tentando que o movimento... tentando colocar o movimento na ilegalidade. Nós estamos tranquilos com a nossa consciência, né? Pois que prove, então, pois nós sabemos que não tem prova porque não aconteceu, né? E agora vou passar um pouquinho a palavra para o Lucas, para ele falar do que aconteceu na Itaúrb, né? Eu acho que essa questão do que rolou na Itaúrb, da contratação, é totalmente ilegal, né? É ilegal contratar gente para substituir grevista, é ilegal da forma com que eles contrataram, né? Sem intermédio de uma empresa, por intermédio da prefeitura, a forma com que aconteceu, o pessoal chegou lá, saiu para trabalhar sem os equipamentos necessários, de tênis, né? Vou passar para o Lucas pode falar sobre isso melhor. Boa tarde para todos os servidores, né? Para todo esse povo que estava na luta com a gente aí até hoje. E o que aconteceu foi que na quinta-feira a gente estava lá no movimento e a gente recebeu uma ligação, né, que estavam levando pessoas para trabalhar na Itaúrb, né? Até então a gente não sabia. Falaram que tinha chegado uma empresa nova lá na garagem e que era pessoas para fazer coleta e que tinham vindo de Belo Horizonte. Então a gente foi lá, foi eu mais um colega, para poder estar vendo o que estava acontecendo, né? Qual que era a verdadeira situação. Então, quando a gente chegou lá, a gente conversando com o pessoal, né? A gente descobriu que eram pessoas aqui de Itabira mesmo. Então, até então tinha havia uns homens lá, algo em torno de umas 10 pessoas, né? Alguns motoristas e também uma pessoa ligada à prefeitura que estava levando essas pessoas para lá. Aí a gente conversando com eles não tinham assinado nenhum contrato e também eram daqui de Itabira. Alguns falaram que tinha recebido uma ligação e simplesmente falou com eles que lá estava pegando pessoas para trabalhar. Alguns eram de algumas empresas que tinham sido levados para lá também para trabalhar. Aí não tinha assinado contrato nenhum, não sabiam de nada, não sabia direito nem o que eles iriam fazer, né? Não sabia quanto iriam receber, nada disso. Aí a gente começou desde então, a gente entrou em contato com o sindicato, né, para poder estar subindo para lá, para poder estar vendo isso aí. Aí, conversando ali com eles, falaram que não tinha assinado, 2 deles saíram no caminhão, inclusive um deles até de tênis, né, sem uniforme, sem nada. Aí os outros que estavam lá, alguns conversaram, ficaram sabendo mais ou menos do valor, que serviço que ia fazer, desistiram. Ah, não vou fazer serviço, vou embora. Aí, nisso aí, eles chamaram segurança, chamaram a polícia, né? Como todo mundo que estava lá viu, fecharam o portão. Aí, com algum tempo que a gente já estava lá com o sindicato, com todo mundo, né? Foram lá no Brazuca e buscaram bastante daquelas pessoas que estavam lá para trabalhar, né? Um monte de mulheres lá para poder estar trabalhando. Entraram com ele lá para dentro, não permitiram nem os funcionários de entrar para ir no banheiro lá mais, na garagem, no Areião. Então, né, e Deus aí, então, também conversamos com alguma daquelas mulheres que foram lá do Brazuca lá, não havia assinado nenhum contrato com ela, não tinha nada assinado, elas não sabiam nem o que ia fazer direito, só falou com elas que estava precisando delas para trabalhar. Então, colocaram elas para trabalhar dessa maneira, né, sem treinamento, sem nada, sem saber do serviço, o que ia fazer. Né? Então a gente já sabia que ia acontecer. A gente tem fotografado, tem filmado a pessoa falando que não assinou nenhum contrato, né? Tem todos esses registros estão de posse do sindicato. E aí a gente foi e
explicou, a gente conseguiu pegar esses depoimentos aí, né, das pessoas que não foram assinado nenhum documento, não foi assinado nenhum contrato até então. Aí a gente então, né, a gente conversando lá com o pessoal, a gente teve essas informações aí com eles. Lá dentro da garagem lá, né, depois a gente conseguiu, igual a gente voltou mais tarde, consegui entrar em contato com alguns colegas de lá e eles falaram que depois eles assinaram esse contrato, mas, ou seja, de primeira instância, no primeiro dia eles estavam trabalhando sem contrato nenhum. Assinaram esse contrato, não sei se foi no mesmo dia, na parte da tarde, ou se foi no outro dia de manhã. Arrumaram EPIs para aqueles que tinham saído sem EPI, para aqueles que iam trabalhar, né? Então, até então que a gente está sabendo que contrataram esse pessoal aí por um tempo para fazer essa limpeza, né? Mas foi uma contratação de início ilegal, porque não tive nada assinado por eles, e colocar funcionário, né, para trabalhar em lugar de pessoas que estão em greve já é um crime legal. Motoristas que estão lá sem treinamento, que você sabe que é mais perigoso ainda, porque colocar um motorista para fazer essa coleta, né, nas ruas de Itabira, que não são tão boas assim, no trânsito que Itabira tem, sem um motorista ter treinamento, né, então é totalmente errado. Então o que o pessoal está perguntando é o seguinte: como que as pessoas que estão lá tiveram que fazer concurso, né, tiveram que fazer treinamento, teste físico, um montão de exame médico, que é outra coisa que foi totalmente legal, contratar pessoas para trabalhar naquele serviço sem exame médico. Então você não sabe se a pessoa tem um problema cardíaco ou alguma coisa assim, que a pessoa pode vir ter até um problema lá e até falecer. Então entre sexta e sábado, as informações que eu tenho, que 3 pessoas já se acidentaram nesse serviço aí. Então a gente sabia que ia acontecer, né? Então eu acho que primeiro, se as pessoas os motoristas que estão lá tiveram que ter treinamento, as pessoas que estão trabalhando lá tiveram que ter treinamento, exame, né? Então por que esses outros foram contratados sem isso aí? Então é uma coisa que a prefeitura, né, essa contratação, pelo que a gente ficou sabendo, partiu de dentro da prefeitura, né? Então isso aí é uma coisa que foi encaminhada a denúncia ao Ministério Público e que a gente espera que realmente isso aí seja, né, punido. E aí nós temos a dizer é que o movimento não para. A gente vai dar uma trégua assim que o governo atender ali, terminar, fazer o fechamento das negociações do acordo coletivo. E tem tantas outras questões, a gente ainda tem que ser revista, a gente ainda vai ter que sentar várias vezes para poder negociar com a prefeitura. Então fica aí para a população que está nos ouvindo, já mandando um abraço para a Guiné, que mandou mensagem aqui, fazendo comentário para o pessoal do Facebook aí, para os servidores que estão lá, saíram lá da porta da prefeitura agora também, o Ivan lá embaixo ouvindo a gente. Um abraço para todo mundo e obrigado pela confiança mais uma vez no sindicato. E se chegamos onde nós chegamos, independente se parasse aqui agora, a vitória já foi bastante e foi através da luta do servidor público unido com o sindicato, isso tudo aí. Muito obrigada, até semana que vem, boa tarde a todos aí. Boa tarde então, pessoal, boa semana para todo mundo. Amanhã vamos lembrar, nós estamos em greve ainda, viu, servidores? Nós estamos caminhando para um fechamento, mas ainda nós não fechamos, né? Nós ainda não temos a garantia para que a gente feche. Então, 13h, de manhã ninguém vai trabalhar, 13h, todo mundo na porta da prefeitura, para que a gente saia em passeata até a Câmara e acompanhe a sessão. Após a sessão da Câmara, nós vamos fazer uma assembleia para definir os rumos do movimento, a gente passar as informações, se a gente teve reunião, se a gente não teve, né? Vamos todos, mais uma vez, parabenizar todos os servidores que tiveram e estão na luta, né? A coragem, né, de não aceitar a situação como ela está, que está muito ruim, a coragem de querer mudar, né? Isso é muito louvável em todos nós. Eu acho que esse movimento, a gente sai assim com um saldo super positivo, não só pelas vitórias